Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui estudando o livro de Daniel e hoje nós estaremos estudando o capítulo 11. Nós já gravamos desde o capítulo 1 até o capítulo 10 e se você ainda não conseguiu assistir, você pode voltar um pouco, que no nosso canal está postado até o 10. Você pode assistir os que você ainda não conseguiu assistir, ou se você já conseguiu assistir, você pode assistir de uma maneira mais calma e pode compreender melhor para que a gente possamos entrar no assunto de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia juntos aqui estudando sua santa palavra. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe, que nós hoje possamos receber com o melhor entendimento essa palavra que o Senhor quer nos passar, todo esse ensinamento. Hoje que estaremos estudando o capítulo 11, que essa mensagem entre na nossa cabeça de uma maneira boa, de uma maneira firme. Que o Senhor também guie a minha mente e que o Senhor fale por mim na minha boca, para que essas pessoas possam compreender da melhor maneira a mensagem que o Senhor quer passar para elas hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora eu os convido a abrir a Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 11, para nós começarmos lendo. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado, e partido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade. Nem tampouco segundo o poder com quem reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, e esse será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Tanto Ciro quanto Dario I, eles emitiram decretos para a reconstrução do templo de Jerusalém. O quarto foi por Artaxerxes, de 486 a 465. Conhecido na Bíblia, Artaxerxes era conhecido como o marido de Esther e também conhecido como Assuero. Depois dele se levantou Alexandre, que era um rei que era poderoso, que teria grande domínio. A vitória sobre a Pérsia começou a fervilhar na cabeça de muitos. Com o tempo, Alexandre, o filho de Filipe, conquistou o império do grande rei. Mas no auge de Alexandre, seu reino seria quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, assim como nós lemos lá no versículo 4. Alexandre estava ocupado em construir a capital, estava tão preocupado em construir uma capital que uma febre de pântanos o atingiu e ele morreu, restando seu filho. Depois de um tempo, eles eliminaram também o filho dele e até mesmo o irmão do filho dele. Porque nesse momento ele estava tão preocupado em construir a capital que ele acabou sendo pego por uma febre de pântanos e não deu tempo dele passar o reinado para o filho dele. Então eles foram lá, mataram o filho dele e mataram o irmão do filho dele. O rei do sul, que é o que nós falamos aqui no versículo 5, ele é Ptolomeu, que seria forte, como também um dos seus príncipes, que era Seleuco, que tornou o império de Lisimaco, que era o rei do norte. Os reis do norte e sul representam a Síria e o Egito, que eram os países que ficavam ao norte e sul de Jerusalém. Respectivamente, todos os reis do Egito utilizaram o nome Ptolomeu, e todos os reis da Síria usaram o nome Antíoco ou Seleuco. E por tanto eles terem o mesmo nome, eles designavam seus sobrenomes. No verso 5 diz que o rei do sul seria forte, e Ptolomeu, o primeiro Sóter, foi de fato forte, desde o princípio. O Egito era imensamente rico, mas tinha Seleuco I, Nicator, que era mais forte. Aqui nós, como vemos aqui no versículo 5, o rei do sul era forte, como também um de seus príncipes, que é o que nós vimos lá de Seleuco. Agora vamos continuar a ler. Mas, de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte, mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra.
os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o reino do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram em seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Mas por certo tempo suscitará a sua força e o seu ânimo contra o reino do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha, com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão ultrapassados. Também estes dos reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra, com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Assim como mais pra frente nós veremos lá no capítulo 12, que estava na continuação desse nosso vídeo, falando sobre essa desoladora coisa aqui, dessa abominação desoladora, e também sobre esse sacrifício diário que seria tirado. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Até nesse versículo 33 aqui que nós lemos, fala que realmente muitas pessoas iriam levar a mensagem de Deus, mas muitas delas também seriam mortas e até mesmo presas, assim como João foi preso, e alguns outros exemplos assim, de cristãos que nós vemos durante a história, como João Hus, como Jerônimo, como muitas dessas outras pessoas, como Lutero, como Paulo, muitas pessoas que levaram e que eram sábios entre o povo, que ensinaram a muitos, mas todavia cairão pela espada, ou pelo fogo, e pelo cativeiro, pelo roubo. Ao caírem eles,
serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, assim como Paulo, que para poder ser provado, para que ele pudesse mudar e parar de perseguir os cristãos, Deus fez com que ele ficasse cego por um tempo, para que ele pudesse entender mais sobre esse Deus. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que os reconhecerem multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos. Lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes, o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. É um texto muito grande assim, mas que explica um pouco como seria essa batalha entre esses dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nós vimos que é o Egito e também vemos que é a Síria, que eram duas cidades que eram vizinhas ali de Jerusalém. Outros pontos que é bom para o nosso estudo é sobre quem está falando é Gabriel, no verso 1 que nós vemos, falando sobre como seria. Mas no primeiro ano meu de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. No verso 3, quando nós lemos, verso 3, depois levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. O rei que se levantou e que era poderoso, no caso é Alexandre, para você que não conseguiu entender durante o momento que eu estava lendo. No verso 5, quando falamos do reino do sul, eu já expliquei para vocês que era Ptolomeu. No verso 6, que nós lemos aqui, sobre que mais ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ele será entregue. E bem assim os que o trouxeram ao seu pai e o que a tornou por sua naqueles tempos, para que nós concluímos isso, eles se aliarão um com o outro, e quem se aliava seria Antíoco II, o norte, no caso a Síria, e Ptolomeu II, que era no caso o sul, no Egito. No verso 7, como nós lemos, no caso, quem se levanta em seu lugar é Ptolomeu, e entrara na sua fortaleza, no caso na de Antíoco II. No verso 8 também, isso aqui é só um guiazinho adicional para nós entendermos um pouco mais sobre os versículos que nós pegamos nesse capítulo, porque realmente é um capítulo de profecias, é uma parte bem difícil de se compreender. No verso 8, quem levara como despojo para o Egito seus objetos preciosos de prata e de ouro, no caso foi Ptolomeu III. No verso 9, quem avançara contra o reino do sul é o nosso novo rei do norte, que no caso era Seleuco II. No verso 10, os seus filhos, os dois filhos de Seleuco II, ou seja, Seleuco III, que foi assassinado após um curto reinado de 225 a 223 a.C., e Antíoco III o Grande, que foi de 223 a 180 a.C., 187. Verso 11, quem pelejava contra o rei do norte, que é Antíoco III, é o rei do sul, que é Ptolomeu IV. O Antíoco III pôr em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, mas nas mãos de Ptolomeu IV. No verso 12, a multidão será levada, ou seja, o exército Seleuco seria derrotado, e o coração dele, de Ptolomeu IV, se exaltava. No verso 13, o rei do norte, citado,
é Antíoco III, sem interpretar, e o verso 14 não tem nenhuma interpretação. No verso 15, o rei do norte novamente é Antíoco III. O verso 16 até o 19, ali já está falando de Júlio César e seu envolvimento com a rainha Cleópatra do Egito. Depois, Júlio César foi assassinado por 70 companheiros, como liderados por Cassim Longinos, o príncipe que fez cessar o seu opróbrio, como nós vemos ali na passagem no versículo 16 até o 19. E no verso 20, Júlio César foi sucedido por César Augusto. A partir disso, todos os imperadores tiveram Augusto. César Augusto fundou o Império Augusto. Eles tinham Augusto no nome. Fundou o Império Romano. Portanto, o papado medieval cresce e fortalece e estabelece tratados baseados, no caso, no engano, e saqueia os ricos de modo a poder conseguir recompensar seus amigos, de um modo tal que jamais haveria sido visto antes. Essa é uma pequena explicação sobre algumas partes do capítulo que nós estudamos e que você pode talvez não ter compreendido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós podemos estudar um pouquinho mais sobre esse também outro capítulo. E já se prepara também para o próximo estudo, em que nós falaremos do capítulo 12. E que assim, como nós vimos aqui que o reino prevaleceria no fim, porque ele seguiria a um Deus, o nosso Deus dos exércitos, e não a deuses vãs, que nós possamos também buscar sempre a Deus em primeiro lugar. Buscar sempre Ele como centro da nossa vida, assim como Daniel procurou em toda a sua vida, em todo o livro de Daniel. Que nós possamos sempre buscar Ele em primeiro lugar. Agora eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um estudo juntos aqui. O Senhor nos abençoe, que nós possamos conseguir realmente entender isso da melhor maneira, mesmo que seja um livro difícil, mesmo que seja um livro profético, que tudo isso entre na nossa mente de uma maneira boa e de uma maneira assim que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos passar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e tenham um ótimo dia e que vocês possam sempre estar estudando com a gente. Que Deus os abençoe.